fanha, aguda, né? Porque eu fiquei gripada, muito gripada, mas eu não queria cancelar esse evento, porque nós tivemos um número significativo de inscritos, né? Então, nós estamos aqui juntamente com a professora doutora Eliette Pardoni. Nesse momento, eu estou como coordenadora do curso em Neurociências na Educação, nas modalidades EAD e presencial. E estou muito feliz porque nós temos vários polos EAD participando, né? E assim, temos diretores de escola, futuros pedagogos, futuros psicólogos, pós-graduados em saúde coletiva. Nossa, assim, eu estou super contente, né? Por conta do interesse de vocês nessa área que são as neurociências, cujo objeto de estudo, né, o sistema nervoso central e o funcionamento do cérebro, né, ele pode se ramificar em múltiplas áreas, múltiplas áreas. Neuropedagogia, neuropsicopedagogia, neuropsicologia, neurobiologia, funções e transtornos neurobiológicos. Então, assim, várias áreas mesmo. E outras, né, Eliette? Computação. A gente tem aquele Aloísio, esqueci o nome do cara, Aloísio, que ele faz próteses computadorizadas para pessoas com deficiência. Minha cabeça é assim, viu? A professora coordenadora é idosa. Já passou dos 60, faz um tempo, então a cabeça dela é assim, né? Mas ela tem muito bom humor mesmo, né? Então, olha, hoje nós vamos abrir esta webconferência focados na importância da neurociência para o processo da escolarização. Porque o processo da escolarização, ele é um processo que reúne diversidade no sentido de valores familiares, de crenças, de ambientes de crescimento, de culturas diferenciadas e, portanto, de neurodesenvolvimentos, de neurodiversidades, de cérebros que trazem consigo, nas suas redes neurais, né, essa neurodiversidade. E, para isso, eu quero apresentar para vocês, depois você se apresenta, prof, a professora a doutora Eliette Pardoni. Ela é bióloga, ela é geneticista. Eu tive a satisfação na minha vida de conhecê-la em 2020, que foi quando assumi as coordenações do curso na Unisa. Eu já era professora da Unisa, né? Tanto em tutoria como em cursos de pós-graduação e de graduação. E aí assumi essa coordenação, conheci essa professora linda, extremamente inteligente, uma pessoa maravilhosa, com uma visão de mundo muito legal, uma profissional super valorosa e super inteligente, né? Além de ser uma parceira incrível, né? Ela é conteudista de disciplinas da nossa modalidade EAD, é tutora de algumas disciplinas dessa modalidade, porque nessa modalidade nós precisamos de uma diversidade de professores também, e ela é professora de pós-graduação no nosso curso presencial, além de trabalhar com genética, ser professora no Colégio Miguel de Cervantes, que é um colégio que tem uma diferenciação no aprendizado, uma exigência diferenciada, por exemplo, das pessoas que vêm do ensino público. Então, a minha prática psicopedagógica, por exemplo, vem do ensino público.
que é uma loucura, é uma doideira, você tem que lidar com aquilo que aparece, Eliette, com aquilo que aparece. Mas eu creio que no particular também, né, Eliette? Você tem que lidar com aquilo que aparece numa outra face da mesma moeda, né? Muito obrigada, Pro Eliette, por estar aqui. Fica à vontade. Eu adoro você. A webinar é nossa, mas é ela que vai falar. Então, fica à vontade. Vou parar de falar. Fica à vontade, professor. Bom, inicialmente eu quero agradecer ao convite, né, à professora Marli, também agradecer à Unisa e agradecer a vocês que estão assistindo. Me sinto lisonjeada com esse público, com os polos, né, com tanta gente interessante e interessada na neurociência. É sempre bom fazer as lives, webs e cursos com a professora Marli, porque se eu estiver num dia de baixa autoestima, imediatamente a minha autoestima vai às alturas. Porque certamente ela pinta uma coisa que... Bom, eu vou falar com a minha terapeuta. No psicopedagogo, Eliette, o meu foco é no que está para além de. E para além de, eu vejo o que eu te falo. Mas muito obrigada. É recíproco. Foi um encontro de almas, né? Que gostam da educação, que gostam de pessoas, que respeitam as pessoas. E acho que isso é um caminho já muito andado quando a gente pensa em educação, né? E, como a professora Marli já disse, sou professora do curso EAD, sou professora do curso presencial, sou conteudista também. Estou sempre por aqui também nas webs. E se quiser me achar nas redes sociais, enfim, também é só falar comigo. O Instagram, por favor, Eliette. Eu acho que eu não coloquei, mas no final eu falo ele também. Por favor. Aí eu acho interessante, né? Antes de começar a projeção, falar um pouco de um percurso. Eu sou bióloga, eu sou uma bióloga que escolheu fazer biologia, fazer ciências biológicas para ser professora. Quando eu entrei no meu curso de ciências biológicas, eu era a única entre 60 alunos que queria a docência, os outros queriam viver no mato, estudando as formigas e as outras coisas, né? Ficar no laboratório, ir para uma indústria, essas outras coisas. E eu queria ser docente. Sofri um pouco de resistência, né? Porque eu vim de uma escola pública, conheço a escola pública, já dei aula na escola pública, e estudei a minha vida inteira na escola pública e entrei na universidade, numa universidade pública, e lá eu senti um pouco de pressão dos colegas, que assim, eu tinha que então desenvolver pesquisa. Mas eu sempre mantive a minha cabeça na docência. E eu fui tendo as disciplinas, e algumas disciplinas, como, por exemplo, as relacionadas às neurociências, elas sempre me intrigaram no sentido de que aquilo que eu estava vendo na faculdade podia ser muito mais além, podia estar além daquele universo acadêmico, que aquilo devia ser aplicado no universo da saúde, do bem-estar, da sala de aula. E, a princípio, eu ficava só com aquela pulga atrás da orelha, mas acabei me interessando pela genética, uma área que eu segui um percurso longo na genética, e também por causa da genética tive muitos percursos na neurociência, porque tem uma grande gama de doenças genéticas que estão relacionadas com um neurodesenvolvimento atípico, não é? As epilepsias, os transtornos todos. Então, nós tínhamos que estudar a fundo esses transtornos e, consequentemente,
o cérebro, o sistema nervoso periférico, por vezes, para depois entender os mecanismos genéticos. E continuei com a mesma impressão. Isso está muito nas paredes da academia, muito no Olimpo. E a gente tem que fazer isso para que as pessoas tenham acesso a isso, para que as pessoas possam aplicar esse conhecimento que é maravilhoso no dia a dia. E aí, ainda bem que nós temos pessoas precursoras nisso, como a professora Marli, professora Carla Tiepo, professor Pedro Calabres, professor Siddhartha Ribeiro, professor Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, esse que eu esqueci o nome. Do exoesqueleto. Do Brasil. Né, professor Andrei, professora Camila Leon, enfim, a professora Antônio Damasio, a gente ficaria falando muito, muito, e sempre sendo injusta por não citar tantos. Essas pessoas, elas foram a fundo nessa utilização da neurociências para coisas do nosso cotidiano, de outros tipos de trabalhos que não aqueles da academia. E aí desenvolveram, então, essa área, que é a neurociência da educação, e as aplicações da neurociência para a pedagogia. E eu acho isso incrível, eu me interesso, quanto mais estudo, menos sei, né? Porque é sempre inversamente proporcional, ao contrário do que a gente pensa. A gente tem muito conhecimento, é óbvio, mas a gente percebe que a gente precisa estudar mais e mais e mais. E eu tenho cada vez mais certeza que qualquer fórmula mágica também não vai resultar em nada, porque vivemos numa diversidade, as pessoas são singulares, os nossos alunos são singulares, a gente tenta encaixá-los num padrão, porque afinal de contas a gente não consegue dar aula para 30 pessoas se a gente não fizer de conta que existe um padrão ali, mas a gente só está fazendo de conta porque eles são singulares. Cada um deles tem uma história, uma forma de aprender, um desenvolvimento que é único. Existe um cérebro que é típico e um cérebro que é atípico, né, dentro de um padrão de desenvolvimento do próprio sistema nervoso, ou dentro dos marcos de neurodesenvolvimento, né, como diz a Papalha. Mas a gente sabe também que, conversando com 2 alunos supostamente típicos, as dificuldades que esses alunos têm em diferentes aspectos dos conteúdos, dificuldade em tipo e profundidade, essas diferenças são muito relevantes. Então, dar aula é um grande desafio. E a proposta é que a gente conheça a neurociência para conhecer o funcionamento, né, e alguns mecanismos que cada vez mais a gente está comprovando que funciona para todo mundo. Pode funcionar de forma diferente, mas funciona para todo mundo. Como, por exemplo, aspectos emocionais. Né? A carga emocional envolvida com o processo de ensino e aprendizagem, ela já tem inúmeros artigos aí, indo pelo viés da genética ou indo pelo viés da fisiologia, que elas podem facilitar ou dificultar bastante o processo de aprendizagem. Então, esse é um dos mecanismos, e o que eu vou falar um pouquinho mais, mas não é único, né? Então, a gente tem que seguir alguns caminhos, né? Pegar algum ponto inicial de uma corda para seguir esse caminho, mas sempre tendo na cabeça que o que impera na sala de aula é a singularidade. Né? Eu tenho que achar um padrão, porque senão eu não consigo, porque eu não sou tutora de um aluno ali. Eu sou professora.
de uma sala. Eu sou professora também, de ensino médio, então eu também lido com essas questões, né, de seguir um padrão, seguir uma linha, mas, de verdade, existe singularidade mesmo. Lembrar que é um faz de conta, né, Eliette? Faz de Sim. conta. Né? Eliette, você quer pegar uma água para você? Não, eu tô com essa tosse, mas de vez em quando ela fica pior. Mas tá sob controle. Depois Quase sou que eu, faz parte de mim. sou eu que sou a bem-humorada, né? Vai. Daqui a pouco eu tô morrendo de tossir e achando que tá sob controle. O que é a ilusão, né? Eliette, não brinca, se cuida. Bom, eu vou apresentar. Sim, Oi? eu não Tá. posso rir, que eu puxo. Eu tosso se eu rir. Posso dar risada. Fica à vontade, Eliette. Tá bom. Tá carregando aqui. Emoções. Um pouquinho grande. Emoções é um tema que todo mundo tem interesse. Todo Sim. mundo quer saber o que fazer. Todo mundo quer saber como lidar. Qual é o melhor. O que dá mais certo. Né? Todo mundo quer saber isso. É um tema muito amplo. Acho que ele não tá abrindo, viu? A sua apresentação? Ele tá. Ele baixou, fez Tem que. Professora, clica no arquivo. Ele fez o upload. Agora clica no arquivo de novo. Essa é a Bruna de olho no que você está fazendo. Ó, tá vendo? A gente tem um suporte aqui. Isso é magnífico. Eu clico no arquivo, você diz? Isso. No arquivo de novo? Aqui. Isso, você adicionou a apresentação, fez o upload de arquivo e clica de novo só para ele aparecer aqui na tela. Mas em cima dele, porque não aparece Isso. nada. Não está dando certo? Não deu certo. Não tem. Tem. Está abrindo, está carregando. Olha, foi. Apareceu. Para mim está aparecendo que está carregando. Para mim apareceu aqui. Não sei se para vocês. Para mim também. Isso, tá certinho. Turminha, ajuda a gente aqui. Apareceu? Está compartilhando a tela com vocês? Edson, Daniela, Luísa, Janaína, só põe um sim, sim. Isso, Sandra já colocou. Apareceu. Beleza. Então tá ótimo. Nossa, que lindo. Muito bem. Então, é o título da nossa web, Neurociência e sua importância para a escolarização, e eu coloquei como uma apresentação como um livro, para lembrar uma coisa que eu acho que para todo mundo que está aqui assistindo, isso não é novidade,
Mas a nossa formação, ela nunca acaba, gente. A leitura, a matrícula em cursos de especialização, cursos gerais, assistir palestras, divulgar, trabalhar com os colegas, discutir textos, fazer a leitura de artigos, isso é um processo contínuo. Quem escolhe trabalhar com o ser humano nunca vai, ou pelo menos não deveria, parar a sua formação. Né? Então, a leitura, por exemplo, né, e os cursos de especialização ou de outra natureza, eles são fundamentais na nossa formação. Então, aí o livro é uma homenagem ao estudo contínuo. Podemos pensar em muitas definições, assim, acerca da inteligência, né? Mas uma que eu gosto bastante, que na verdade é um compilado de vários autores, é aquela em que nós temos uma memória e a gente consegue utilizar a memória desse corpo de conhecimento para se adaptar às respostas do ambiente. Então, ter essa inteligência é usar essa inteligência para aprendizagem. E a aprendizagem seria justamente essa usar, né, esse conhecimento de uma forma prática. Na neurociência, a aprendizagem não é exatamente a aprendizagem que a gente tem costume de trabalhar na educação, né, que a aprendizagem e a inteligência acabam se confundindo. Na neurociência, a aprendizagem está muito mais relacionada com o processo de formação de memória. Então, como uma das etapas da formação de memória. Né? Essa, para a gente, é a aprendizagem de verdade. Né? E a inteligência, ela também está muito relacionada com aquela questão chamada de intelecto. Então, vamos pensar, a grosso modo, no nosso córtex. Então, nas regiões de recepção de informações, de devolutivas de informações, de tomada de decisões. Então, toda a parte, pensarmos, por exemplo, na região frontal, então toda a parte é bastante associada com o conhecimento mesmo. E vamos pensar na relação dessa região executiva com a emoção. Então, essa conversa, então, seria essa possibilidade de, a partir de um conhecimento, conseguir tomar decisões e levar a nossa vida de uma forma resolvendo problemas e vivendo em diferentes áreas do saber. Geralmente, aqui no intelecto, é que a gente pode encontrar aquelas questões associadas aos transtornos. Então, quando a gente pensa quando pensamos num transtorno, podemos pensar numa disfunção. Transtorno, obrigatoriamente, está relacionado com algo que envolve uma disfunção, né? Uma parte a mais, uma parte a menos, alguma coisa que não está encaixada, um desequilíbrio, senão não seria um transtorno. Transtorno é muito diferente de dificuldade. Né? Então, dificuldade não precisa estar associada com transtorno. Né? Agora, transtorno e deficiência são nomes técnicos para problemas no neurodesenvolvimento. Ok? E a emoção fazendo parte aí desse processo como um todo. Eu vou pegar um recorte mais da parte da emoção, mas a gente pode conversar sobre outras coisas se vocês
acharem adequado. Então, eu coloquei aí um monte de coisa escrita, né? Como, por exemplo, o que seria, então, a emoção? Primeiro, eu queria saber, que alguém escrevesse no chat, se vocês acham que emoção é a mesma coisa que sentimento. Queria saber se vocês sabem se emoção é a mesma coisa que sentimento. Vai, gente, aproveita. Aqui não é questão de erro ou não erro. É o que você tem. Não é isso. Aproveita, gente. Não precisa acertar, não. Eu acho que não, embora bem parecido. Não, emoção é manifestação. Que legal. Olha só. São opiniões muito interessantes mesmo. Emoção é aquilo que a gente sente que não tem um nome. A princípio, a emoção não tem um nome. A emoção é uma reação fisiológica do corpo a uma dada situação. Né? Eu posso, com certeza, se chegar aqui em casa alguém que eu acho que é extremamente sexy. Uhul! Que esse frio! Sexy frio! Por menos relação. A minha cabeça não está pensando nisso agora, estou aqui na web, mas é inevitável que o corpo reaja. O corpo pode reagir com uma pupila que dilatou, com a sobrancelha que subiu um pouco, e que talvez ninguém perceba. Né? Agora, se você... a novela está muito na moda, né? Pantanal. Se você for ao Pantanal e se deparar com uma onça, com certeza todo mundo vai perceber a sua reação de medo. Então, isso é uma emoção. É uma emoção que está associada com os nossos instintos mais primitivos, em termos evolutivos, de sobrevivência. Qualquer situação que nos deixa desconfortável, para o bem ou para o mal, é uma emoção. Só que, conforme eu estava descrevendo, eu tenho certeza que, automaticamente, vocês devem ter dado nome. Um nome mais sexy para o primeiro exemplo, ou simplesmente medo no segundo exemplo, quando eu falei da onça. Esses nomes que vocês deram, que a cabeça de vocês aí formulou, isso é um nome, isso é um sentimento, isso é um conhecimento. Para a gente chegar a esse nome, a gente tem que ter a experiência. E a gente tem que ter uma circuitaria cerebral, quer dizer, uma junção de neurônios, construindo o significado dessa emoção. Para dar um exemplo, né? Um bebezinho de 1 ano, 2 anos. Quando ele ri, ele não tem sentimento. Gente, eu não sou uma pessoa desalmada, eu amo as crianças. Mas essa criança, ela não tem sentimento. Ela tem uma emoção, uma reação a alguma coisa. O sentimento é materno, é paterno, é da avó, é do avô, que estão interpretando aquela reação da criança. Né? Então, o sentimento é uma interpretação. Com isso, é impossível que tenhamos os mesmos sentimentos. Se o sentimento é a história da vida de cada um, é a construção da circuitaria que é única, porque o que eu passei na vida ninguém passou, se colocar no lugar do outro é impossível, ainda que empático, é impossível, não dá para saber quais são os sentimentos. Por isso que qualquer forma... Claro. Posso? Por que é impossível se colocar no lugar do outro? Porque um corpo físico não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E por que é empático? É empático porque faz parte de uma ideologia. Porque a gente vive de ideia. Então, de uma ideologia, de empatia, de solidarização, de compaixão. E o que acontece? Quando eu acho que eu me coloquei no lugar do outro,
O que o outro faz? Ele responde aquilo que eu estou interpretando. Então, você tem certeza que você está no lugar do outro, mas isso é impossível. Um corpo físico não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. O outro não é você. Fui xereta demais, Eliette? Não, mas é isso mesmo, né? Você não é fisicamente e em termos de história, você não pode estar nos mesmos lugares, você não nasceu da mesma família, você não foi construído da mesma forma. Nós temos aqui psicólogos, né? Então as relações psíquicas, familiares, elas são fundamentais na construção do eu, né? A construção do ego, do sujeito, perfeito. E ainda que em qualquer processo de escolarização nós temos conscientes conversando e inconscientes conversando, porque temos ali, né? Temos ali 30 inconscientes conversando com o inconsciente da professora, né? Que envolve tudo aquilo que a gente não lembra muitas vezes, né? É a ideia, né, do inconsciente. Então, nós temos... sentimento é uma coisa única. Como qualquer construção que venha da aprendizagem. Então, assim, eu sempre dou um exemplo. Se eu colocasse aqui uma cor qualquer, sei lá, verde, quem tem a habilidade de enxergar cores, enxergaria o verde. Mas jamais o verde que eu enxergo, ou o verde que qualquer outra pessoa enxerga, porque o verde também é uma construção de todas os verdes que eu vi na minha vida, o que o verde significa para mim, né? Eu vivo, por exemplo, em contradição com o verde. O verde representa também a minha carreira, mas representa o Palmeiras, eu sou corintiana. Mas o verde faz parte da natureza, não é? Da biologia. Mas o verde representa a saúde no misticismo e no esoterismo. O verde ele é complicado na minha vida. Então, nós não temos como saber quais são os verdes de cada um, né? Olha lá, vai Corinthians, isso aí, Milene. É verde para ela. Vai fazer. Então, assim, recapitulando um pouco, organizando aqui as ideias, né? As emoções, elas se manifestam por meio de alterações na fisiologia, né? E nos processos mentais, e mobilizam os recursos cognitivos. Então, como é uma ação forte de fisiologia, de neurotransmissor, de reação automática, ela vai mobilizar a atenção e a percepção. E esses são processos cognitivos para que a gente chegue na memória, para que a gente chegue no aprendizado. Então, isso é interessante, né? Lidar com emoções positivas é sempre muito interessante se a gente quer construir um processo de aprendizagem, né? E aí, então, eles estão profundamente entrelaçados no cérebro, né? Sim, sim. E aqui, mais ou menos a mesma coisa, né? Que eu já falei, que quando você mobiliza dois processos cognitivos tão importantes, que é a percepção, né? A sensação, ela vem primeiro, claro, né? Que gera emoção. A percepção e a atenção, a gente consegue chegar na memória com um pouco mais de facilidade, né? Consolidando melhor a memória. Isso assim, eu falo como se fosse uma coisa prática, mas cada frase dessa tem muito estudo envolvido, e aí o nosso curso de neurociência pode ajudar muito, né, professora Marli? Para a gente entender essas partes. Porque até essa afetação que ela fala é do professor para o aluno, mas do aluno também para o professor. Claro. E o professor dá uma resposta. E claro. Essa resposta pode ser, como ela disse, para o bem ou para o mal. Aqui eu coloquei o mal, por exemplo, né? Que são aquelas emoções prejudiciais de ansiedade, estresse prolongado,
ela tem um efeito contrário nos processos de consolidação de memórias e, portanto, de aprendizagem. Então, retomando aquela figura do começo, né, tentando aprofundar um pouquinho só, mas, na verdade, só deixando um gostinho para vocês. Então, pensando que o intelecto é a parte cortical, a gente precisa entender a etiologia de um cérebro típico e atípico, né? Por que aquilo é um transtorno? Então, de onde veio? Foi uma questão do desenvolvimento embrionário, é uma questão genética, é uma questão de um teratógeno, álcool, medicamento, foi uma questão que nasceu antes do tempo, faltou oxigênio, então isso tudo faz muita diferença. Idade mesmo das primeiras manifestações, caso seja atípico, e a severidade, né? Então, pensando aqui nos processos e práticas inclusivas. E a emoção, auxiliando típicos e atípicos, se tem ou não tem transtorno, a emoção ela favorece, para o bem ou para o mal, sempre. Porque a emoção ela vai nesse processo, como que a emoção, a gente já viu que a emoção ela está, então, por duas vias de processos cognitivos, aí chega na memória. E a memória, ela depende da neuroplasticidade, que é a capacidade de formar, de ligar e desligar as ligações, desculpa a redundância, mas as ligações entre os neurônios. Nós temos uma palavrinha mágica, que é a epigenética. Depois eu falo um pouco mais sobre epigenética, e dar condições, né, o AEE, Atendimento Educacional Especializado, ainda que é muito mal aplicado, porque nós, professores, eu falo por mim, inclusive, nós não temos preparo para fazer o atendimento educacional especializado, mesmo quando existe o atendimento educacional especializado na escola. A gente não tem preparo para fazer provas adaptadas, a gente não tem preparo para um monte de coisas. Então, os aspectos emocionais muitas vezes vão contra, né? Aquilo que a gente falou do contra. E às vezes é uma dificuldade que parece um transtorno, porque é mal trabalhado. Mas não é, né, Kiete? Mas não é. Mas não é. Quando a gente pensa, por exemplo, transtorno do espectro autista, né? Autismo, estar no próprio mundo. Espectro, várias coisas que foram agrupadas, que são gravidades completamente diferentes. E transtorno, porque todas elas dependem de poda neural excessiva ou parca. Quer dizer, tem mais ou menos neurônios, mais ou menos ligações do que deveria ter, mas existe um cérebro atípico, ligeiramente atípico ou relativamente atípico. Cortou aqui. Então, essa aprendizagem, que seria, então, o nosso processo cognitivo final, associado com as memórias, ele é a formação de ligações sinápticas, ligações entre neurônios, que são as células nervosas do sistema nervoso, e aparecendo novas capacidades funcionais, como, por exemplo, estávamos falando dos diferentes tipos de sentimento. Né? Os sentimentos, eles compõem um aspecto cognitivo, é dar nome para as emoções, porque a gente aprende que o nome é esse, que é assim que tem que ser. E isso, então, está associado com a formação de uma sinapse e a formação de uma rede neural. Nossa, ele está adorando. Fala sério. Ela está terminando uma pós. Essa sua pós te mostrou aí outros caminhos, não foi? Mostrou, claro.
A gente sempre aprende. Vou te puxar para psicopedagogia também, você vai ver só. Se você quiser, né? Eu quero pegar ela só para mim, né? Dividir ela com outros. Desculpa. Tá tudo sob controle. Você toma acetilcisteína xarope para fluidificar as secreções. Tá bom. Bom, aí a gente poderia pensar num aspecto mais difícil, né? E ir para um outro lado, que são as bases moleculares, que eu adoro, né? Eu adoro. Eu sempre cito o doutor Ivan Esquerdo, né? Que infelizmente faleceu. O Esquerdo tem livros maravilhosos sobre memória, mas quem vai ler os livros do Esquerdo tem que se preparar para entrar num mundo além da neurociência. Ele vai para o mundo da célula, o mundo molecular mesmo. E quando a gente lê essas coisas, a gente entende a importância da epigenética. Então vamos ficar com essa ideia, né, que a aprendizagem é a formação de sinapses. Mas por quê? Porque as bases moleculares, elas se modificam. Porque a sinapse nada mais é do que a liberação de neurotransmissores, que são substâncias químicas, que vão se ligar a receptores de um neurônio seguinte e que vão estimular o impulso nervoso de novo. Quanto maior acho que o nome não é esse, mas se houver facilitação desse processo de sinapse, o que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver um monte de receptor para receber esses neurotransmissores, isso vai ficar mais forte. Se eu tiver menos receptores, isso vai ficar mais fraco. E como que a gente vai fazer mais ou menos receptores? Aí depende de mecanismos moleculares. E, de novo, a emoção ela está totalmente relacionada com a formação desses receptores em abundância. Né? Então, o que torna um aluno possuidor de uma capacidade de mudança, onde a singularidade do ser humano resiste e como essa singularidade afeta a capacidade de mudança. A gente nunca vai poder esquecer isso, mas ela está na tentativa dos padrões. E um dos padrões é a questão da educação emocional, com aspectos emocionais positivos. Né? Então, comportamentos motivados, direcionados para o objetivo. Isso libera, indo para o molecular, neurotransmissores, por exemplo, dopamina, e a dopamina, ela no cérebro, ela tem um mecanismo de recompensa. Então, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer aquilo de novo, e a gente quer aquilo de novo. E se aquilo vem carregado de uma emoção positiva, gera bem-estar. Então, é serotonina. E aí são outros... Então, eu quero estar ali, eu quero estar naquele momento, eu quero estar naquele processo. Então, eu estou com bem-estar e eu tenho um mecanismo de recompensa. Não sei se vocês sabem, mas tem alguns artigos cada vez mais claros demonstrando que a gratidão, não essa gratidão, nada contra, gente, nada contra. Tem medo. Deixa para lá. Mas, assim, tem muita gente que fala sobre gratidão, tem que ser grato, né? Peguei o metrô lotado, caí, meu carro quebrou, fiz isso, gratidão, obrigada. Não é isso que eu estou falando. Não é uma gratidão estúpida. É o processo de ser grato, exercer a gratidão. Né? Por mais que as coisas não às vezes não estejam legais, exercer o processo de gratidão em relação a algumas coisas. Esse processo que é um exercício, né? E não algo estúpido, você vai ficar gritando, esse processo ser grato, olha só, ser grato, os animais são gratos.
esse processo de gratidão também leva à liberação de dopamina. Então, é um processo que vicia também. Posso falar? Só um. Claro. É que eu adoro dar aula, né? Então, você amar a sua profissão, você amar a sua curiosidade para descobrir por que o seu aluno é assim e não é assado, como ele te dá essa resposta, como você esperava outra, né? Isso são aspectos, elementos da gratidão. Porque quando você olha para o seu aluno e você sabe, eu não vou conseguir mudar ele, eu não vou conseguir mudar a vida dele, eu não vou conseguir mudar o TEA que ele tem, por exemplo, porém, eu posso conseguir dar alguma coisinha para ele que possa ser diferente para ele. Isso também é um aspecto, né? Fazer bem para o outro, né, Eliette? Sim. Querer Isso fazer é bem. transformador. Sim, Isso é sim. transformador. Sim. Porque, assim, pedagogicamente, vê bem, o processo de ensinar e aprender, ele está presente na vida inteira. Em qualquer momento da sua vida, no banco, na padaria, nos negócios, nas empresas, na psicopedagogia, na psicologia, na arquitetura, na sociologia, na matemática, em qualquer lugar, né? Porém, essa relação humanizada é o que a gente quer correr atrás. E quando ela pega, quem fala muito disso, eu acho que é o Damásio, né? Sim, Que sim, o Damásio. ele coloca essa questão de como que a emoção ela leva à construção da consciência humana, né, Eliette? Sim, sim. É por isso Chega. que ele fala, como é que é a frase dele? Ele fala assim, que tem a frase, né? Penso, logo existo, né? Do Sim, sim. Descartes. É. E ele diz, existo, sinto, logo penso. Ao contrário, é um outro paradigma. Quando ele coloca a existência na frente, e por conta da existência, eu sinto, existindo com o outro. É um outro paradigma, gente. Ai, vou ficar emocionada. Não posso nem. Ah, linda. E aí eu construo o sentimento, né? Por isso que o Damásio é o rei Da dos emoção. estudos sobre sentimento e da emoção, né? Porque aí eu existo, eu sinto, eu tenho a emoção e aí se constrói o que sou, que a minha visão de mundo, é a singularidade, é o sentimento, é o conhecimento. Né? Então, o elemento emocional, ele interfere, né, no elemento cognitivo, damos um gostinho dessas coisas como elas acontecem, então o indivíduo ele se torna modificável. Né? Eu não sei falar o nome, professora, você me ajuda? É um israelense. Como? Fornstein. A modificabilidade cognitiva do Forstein, né? Fornstein, isso. É exatamente isso, quer dizer, um pesquisador que há tempos atrás trabalhava com deficiência, criou um método, né, de modificabilidade, e ele trabalhava, na verdade, com aspectos emocionais. Né? Quem tiver a oportunidade de ler o livro, é incrível como claro, é direcionado para um objetivo, tem todo um método, né? Tem uma formação longa aí no método dele, mas ele é muito baseado nos elementos emocionais. E agora trazendo para os estudos de neurociência, esse indivíduo modificável, ele só é modificável porque existe neuroplasticidade e porque existe epigenética. E essas coisas estão conversando o tempo todo. Tentando definir um pouquinho, né?
Então, plasticidade é a capacidade de fazer e desfazer as ligações entre neurônios, como consequência das interações com o ambiente. A plasticidade, ainda que diminuída, né, permanece pela vida inteira. É mito dizer que, com a idade, a plasticidade ela não acontece mais. Não, ela acontece sim, ela acontece o tempo todo, só precisa de estímulo. E é a formação de novas ligações sinápticas entre as células do sistema nervoso que vai permitindo o aparecimento de novas capacidades funcionais. Então, é a modificabilidade, né, do Feuerbach e de tantas outras pessoas que falaram sobre isso. O Feuerbach está muito requisitado ultimamente, né, Eliette? Oi, professora. Na educação. O que tem? Está muito requisitado, ele está bastante requisitado. Voltou com tudo, né? Voltou. Ele ainda está vivo, né? Ele não morreu, né? E ele é velho pra caramba, não é? Sim, ele tem os descendentes, né, que divulgam o método dele. Ele é velhinho, velhinho. Eu sou idosa, gente. O Forstein é velhinho mesmo. Passa dos 80 e quase 90. Velhinho, E tem um velhinho. livro que foi mais escrito pelos, eu não sei se são filhas, ou enfim, pessoas com o mesmo sobrenome, que chama Além da Inteligência. Vale muito a pena. Além da Inteligência. Um livro acessível, de leitura agradável, fala um pouco sobre a técnica que ele usou. Não tem a pretensão de ensinar as pessoas a usar essa técnica. É mais para contar que existe. Mas é Olhete, maravilhoso. além da inteligência, a aprendizagem imediata e a capacidade de mudança do cérebro, é esse? Isso, exato. Vou passar para a turma. Vou passar para a turma. Já achei. É de capa azul, se eu não me engano. Vou passar para a turminha aí, turminha. Espera aí. Já estou encontrando na Amazon. Ele Ok. nós temos até uma 15, mais ou menos, para você terminar, viu? Tá bom. Então, eu vou terminar. Aqui a gente já Tudo falou. bem? Só queria deixar claro o que é epigenética. Não, já estou terminando mesmo. Deixar claro o que é epigenética, né? Que eu falei Sim. várias vezes. Que é a capacidade que o ambiente tem de mudar a manifestação dos genes. Então, o ambiente ele não muda a estrutura dos genes, mas ele muda a manifestação dos genes. Então, vamos lá. Um aspecto emocionalmente positivo é capaz de mudar a manifestação de um gene, e esse gene forma aqueles receptores da célula nervosa, faz com que eles se formem em abundância para perceber o neurotransmissor. Com isso, a sinapse se consolida, temos uma memória, temos uma aprendizagem. Isso é bárbaro, né? É incrível, né? Então, novamente, da mediação. Gente, não é só a família, a mediação. Não é só a família, não é só a escola, mas tem um autor que se chama Winnicott, que ele coloca que a professora é um ambiente. O professor traz dentro de si um universo para apresentar para essa criança. Mudamos tudo. Estamos falando de neurociência, fomos para psicanálise. Ave Jesus. O professor ele tem que fazer o papel de objeto transicional, né? Aquilo que não é real. Sim. E também não é totalmente abstrato, né? Não falei que ela é maravilhosa? Que eu sou a xereta e ela é a pós? A pós-doc? Não é uma pós qualquer, é a pós-doc. Qualquer meleca que você fale com ela, ela fala também, junto com você. Não, Linda, não obrigada. É bem verdade. Não. Bom, eu só queria terminar com esses tópicos para a gente fechar, né? Então, os seres humanos são modificáveis durante todo o curso de suas vidas e podem criar mudanças maravilhosas
até mesmo em idades avançadas. A mudança estrutural afetará o aprendizado e o comportamento de forma profunda, sustentável e autoperpetuável. Toda mudança que acontece em uma parte altera necessariamente o todo, né? Porque se eu tenho a construção de uma sinapse, ela vai ser parte de uma rede, e essa rede é o todo. Então, vocês prestaram atenção no que ela falou? Uma sinapse influencia a rede. É parte Gente, do todo. Nossa, isso é muito existencial, né, Williette? Vamos... Ai, obrigada a você! Obrigada a Agradeço. você! Você não tem ideia quantas representações, simbolismos emblemáticos e sinapses que aconteceram no cérebro das pessoas. A gente só vai imaginar. E o meu também, né? Nossa. Sim. Porque como você disse, né, professora, ensinar é aprender, na verdade, são dois nomes de aprender. Quando você ensina, você aprende, né? Sim. Ô, Bruna, deixa eu te perguntar. A gente tem tempo para abrir para alguma questão? Não, né? Nós ultrapassamos nosso horário, né, Bruna? Só para variar, né, professora? Só para variar. Olha, gente, não, nem vou falar nada, deixa para lá. Eu sei. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Eliette, coloca o seu Insta. Eu vou colocar para vocês o meu e-mail de coordenação do curso. Quem quiser falar comigo qualquer coisa, tá? Ter alguma ideia da gente fazer alguma webinar específica, por exemplo, você que é diretor de escola em Guarulhos, ou acho que é Edson, se eu não me engano. Edson. Eu estou à disposição. Vou colocar aqui meu e-mail. Deixa eu ver. mrodrigues12 arroba mrodrigues12 arroba Foi para vocês, né? Bruna, muito obrigada pelo seu apoio. Muito obrigada, Eliette, de coração. Olha, amei. Eu amei, fiquei emocionada com esse webinar. Adorei. Estou vendo novas florestas no rosto da Eliette. Isso é místico? Não, é psicopedagógico. Adorei. E muito obrigada, turma, pela participação de vocês. Bruna, muito obrigada pelo seu apoio. Obrigada, gente. Foi demais. Obrigada mesmo. Você pode encerrar a hora que você quiser. E se você puder me mandar o link de onde vai ficar a gravação, porque eu vou colocar esse link também para a turma de neurociência, de psicopedagogia e para a Proeliette também, para a gente se ver, né, Eliette? Eliette, fica à vontade. Mesmo. Só agradecer para todo mundo, agradecer a professora Marli, agradecer a Bruna. Coloquei o meu Instagram também, né? Se alguém quiser conversar comigo, tô lá. E é isso, gratidão. Obrigada. A gratidão exercida, tá? Não a exercitada, exercida e exercitada. Não a gratidão idiota. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Bruna. Tchau.